Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje o tema da reforma tributária será da administração do IBS-CBS, regulamento e harmonização. Mas antes, vamos descobrir qual lei instituiu o IBS e a CBS. E bom, o marco legal para a reforma tributária foi a Lei Complementar número 214, que trouxe o famoso IVA dual. O IVA dual, ou Imposto sobre o Valor Agregado, ela é uma nova forma de tributação que incide sobre o valor agregado em cada etapa do processo produtivo. Ele tem o objetivo de unificar os tributos e reduzir a complexidade tributária, bem como foi o responsável por trazer o IBS e a CBS. Vamos desmistificar também o IBS e a CBS de maneira resumida. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, é uma tributação de competência dos estados e municípios e que veio para substituir o ICMS e o ISS. A sua regulamentação e edições será feita pelo Comitê Gestor, que é formado por 54 membros ao todo, sendo 27 representantes dos estados e do Distrito Federal e 27 representantes dos municípios, sendo dividido em 14 membros da Confederação Nacional dos Municípios e 13 membros da Frente Nacional dos Prefeitos. Já a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é uma tributação de competência da União, que será gerida pela Receita Federal e cabe ao Poder Executivo da União editá-la e regulamentá-la. A CBS veio para substituir o PIS e a CONFINS. Mas, de fato, o que será que vai garantir que não haverá erros de interpretação para o IBS e para a CBS? Para isso, há a harmonização do IBS e da CBS. Vamos entender. Quando falamos de harmonização, é quanto à sua interpretação. O IBS e a CBS possuem similaridades entre si, tanto que as disposições comuns entre o IBS e a CBS e suas alterações posteriores serão aprovadas por um ato conjunto entre o Comitê Gestor do IBS e o Poder Executivo da União. Conforme está na lei, o Comitê Gestor do IBS, a Receita Federal Brasileira e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atuarão com o objetivo de harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos relativos ao IBS e à CBS. E visando cumprir com o que foi estabelecido, será criado o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Vamos agora entender como irá funcionar cada órgão. Quando falamos do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, ele será presidido e coordenado tanto por membros da Receita Federal Brasileira quanto por membros do Comitê Gestor do IBS. Serão compostos pelos seguintes membros: 4 representantes da Receita Federal Brasileira e 4 representantes do Comitê Gestor do IBS, sendo 2 dos estados ou do Distrito Federal e 2 dos municípios ou do Distrito Federal. Já o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias será presidido e coordenado por representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, e por representantes dos procuradores indicados pelo Comitê Gestor do IBS. O fórum ele será composto pelos seguintes membros: 4 representantes da PGFN, indicados pela União, e 4 representantes das procuradorias, indicados pelo Comitê Gestor do IBS, sendo 2 procuradores dos estados ou do Distrito Federal e 2 procuradores dos municípios ou do Distrito Federal. Tanto o Fórum quanto o Comitê de Harmonização possuem deveres em comum, bem como realizar reuniões periódicas, observando o quórum de participação mínimo de 3/4 dos representantes, decidir na forma de seu regimento por unanimidade dos presentes, ter seus membros designados pelo ministro de Estado da Fazenda, quanto aos representantes da União, e pelo presidente do Comitê Gestor do IBS, quanto aos representantes dos estados, Distrito Federal e município, e devem elaborar seus regimentos internos mediante resolução. Agora, meus amigos, quando nós falamos das competências exclusivas de cada órgão, nós temos que o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias tem as seguintes competências. Primeiro, uniformizar a regulamentação e interpretações da legislação relativa ao IBS e à CBS em relação às matérias comuns. Segundo, prevenir litígios relativos às normas comuns aplicáveis ao IBS e à CBS. E terceiro, deliberar sobre obrigações acessórias e procedimentos comuns relativos tanto ao IBS quanto à CBS. Uma observação interessante é que as resoluções aprovadas pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias
a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, serão vinculadas às administrações tributárias tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Agora, quando nós partimos para o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, elas têm a seguinte competência: primeiro, atuar como órgão consultivo do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias nas atividades de uniformização e interpretação das normas comuns relativas ao IBS e à CBS. E segundo, analisar relevantes e disseminadas controvérsias jurídicas relativas ao IBS e à CBS suscitadas pelas seguintes autoridades: ou o presidente do Comitê Gestor do IBS ou o ministro de Estado da Fazenda. Uma observação também interessante é que as resoluções aprovadas pelo Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, também serão vinculadas às Procuradorias Gerais da Fazenda Nacional e às Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E para finalizar e não ficar de fora, é imprescindível que todo ato conjunto do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e do Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias deve ser observado, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados pelas administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e nos atos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e das Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E foi esse o vídeo de hoje. Obrigado pela sua atenção.